Tinha dia que só dava para comer farinha com água e mesmo assim eu dividia com meus meninos. Criei 3 filhos com o pé no barro, lavando roupa em água suja, ouvindo humilhação de vizinho, sendo chamada de perdida. Nunca tive ninguém, nem um parente, nem um marido, ninguém. Só Deus e minha força. Mas eu prometi para mim mesma, meus filhos não vão passar o que eu passei. E hoje eles me chamam de rainha quando me apresentam nas empresas milionárias que construíram do zero. Mas para chegar lá, a gente teve que atravessar um inferno. Eu sou Eulália, nascida e criada no sertão, em um vilarejo onde só se ouvia o galo cantar e o choro das crianças famintas. A minha casa era de taipa, coberta com telha velha e rodeada por um esgoto que chamavam de rio. A água era barrenta, cheia de lixo, mas era onde eu lavava roupa para os outros, fazia comida e às vezes era o único banho que a gente tinha. Meus filhos cresceram com cheiro de lama e fome no estômago. O mais velho, Tunico, começou a trabalhar comigo com 8 anos, carregando trouxa de roupa e buscando água na cabeça. O do meio, Josiel, vendia gelo e picolé na beira da estrada, descalço, com o pé rachado do chão quente. Já o caçulinha, Luan, era o mais franzino, mas o mais esperto. Ficava quieto no canto, ouvindo tudo, perguntando o porquê das coisas. Sempre foi curioso. Eu não sabia ler, mas fazia eles repetir letra por letra do alfabeto que uma professora da igreja me ensinou uma vez. Não queria que eles fossem burros, como diziam que eu era. O povo ria da minha cara quando me via falando sozinha, recitando A, E, I, O, U no meio da lida, mas era assim que eu tentava aprender junto com eles. Fui humilhada demais. Teve um dia que bati na porta de uma mulher pedindo um resto de farinha e ela me chamou de preguiçosa, mandou eu trabalhar. Mas ela não sabia que eu já tinha lavado 4 bacias de roupa e passado o dia todo sem comer. Chorei, mas voltei para casa com a cabeça erguida. Meus meninos estavam me esperando com um olhar que me fazia respirar. Não tinha luxo, não tinha futuro, só tinha fé. E cada noite, antes de dormir, eu dizia para eles: um dia a nossa vida vai mudar. Vocês vão vencer na vida e ninguém mais vai pisar na gente. Eles ouviam, sonhavam e dormiam com o estômago vazio, mas o coração cheio de esperança. Ninguém acreditava na gente, mas eu acreditava. E isso já era o começo de tudo. As noites eram longas. Eu ficava olhando para o teto de barro da nossa casa e escutava o som dos ratos correndo por cima das telhas, enquanto meus meninos dormiam no chão de terra batida, enrolado num pedaço de lençol velho que achei no lixão. Quando chovia, era um desespero. O rio transbordava e o esgoto invadia tudo. Eu ficava com água na canela tentando salvar o pouco que a gente tinha. Um fogareiro, uns pratos rachados e a bacia de alumínio que eu usava para lavar roupa. Teve uma vez que perdemos tudo. A água levou os poucos mantimentos que tinha comprado com o que ganhei passando roupa na casa da dona Filó. Me deu uma crise de choro que achei que não ia parar mais. Mas aí eu vi o Luan me olhando, só de cuequinha, com um pezinho encharcado e os olhos agarralados, e entendi que eu não podia desabar. Eu era o pilar deles. Se eu caísse, tudo ruía. Então, mesmo debaixo de chuva, fui buscar lenha molhada para esquentar um pouco de água e fazer uma sopa rala de fubá. Eles comeram calado e antes de dormir, me abraçaram. Mainha, a senhora é forte demais, o Josiel disse. Aquilo me rasgou por dentro e me curou ao mesmo tempo. A força que eu tinha vinha deles. Eu nunca deixei faltar a escola. Mesmo sem ter o que comer, eles iam de pé até a escolinha da vila, com o caderno embrulhado em saco plástico para não molhar. Eu ensinava eles a valorizar o estudo. Dizia: vocês vão estudar para não serem tratados como eu sou. Quando um deles voltava triste porque alguém tirou sarro da roupa rasgada ou da marmita vazia,
Eu apertava no peito e dizia: deixam falarem. Um dia vocês vão poder escolher a roupa que quiserem vestir. Vão comer do bom e do melhor. Mas dentro de mim eu chorava. Eu sentia o mundo esmagando a gente, mas eu nunca deixava eles verem meu desespero. Só que teve um momento que eu achei que não ia aguentar mais. Quando o Tonico completou 14 anos, ele disse que ia largar os estudos para trabalhar de ajudante numa construção. A senhora já sofreu demais, agora é minha vez de ajudar. Ele falou com os olhos marejados. Eu não queria, mas não tinha como impedir. O dinheiro do serviço dele foi o que salvou a gente de ser despejado quando o dono do barraco ameaçou jogar nossas coisas fora. Foi o primeiro salário dele que pagou a luz que já tinha sido cortada fazia 3 meses. Ver meu filho trabalhando no sol, com a pele queimando e os braços ralados, doeu mais do que qualquer dor que já senti. Mas ele dizia que era só por um tempo. Ele tinha um plano. E era ali, naquela dor, naquela sujeira, naquela lama, que o sonho dos meus filhos começava a criar raiz. O que eu não sabia é que Tonico já estava bolando algo muito maior do que eu podia imaginar. Com o candeeiro quase apagando, que eu vi o Tonico desenhando num pedaço de papelão que ele pegou do lixo. Achei que era só um passatempo bobo, mas não era. Ele estava ali, desenhando o rascunho do que viria a ser o nosso futuro. Mainha, sabe aquele barraco do Zé da Tapioca, que vive quebrando as portas? Eu pensei no jeito mais barato de fazer porta, usando madeira de resto e umas dobradiças de ferro velho. Eu acho que daria para vender. Eu olhei para ele com carinho e medo ao mesmo tempo. Medo de ver meu filho sonhando alto demais, num lugar onde ninguém deixava a gente subir. Mas ao mesmo tempo, eu vi um brilho diferente nos olhos dele. Era como se ele já visse lá na frente, além da lama, além do lixo, além do barro que grudava no nosso corpo. Tonico passou a juntar tudo que via pela rua. Pedaço de madeira, latinha, dobradiça véia, parafuso enferrujado. Com a ajuda do Josiel e do Luan, que buscava coisas no ferro velho da cidade vizinha, ele começou a montar uns protótipos no quintal de casa. E ali, naquela terra rachada, nasceu a primeira ideia daquilo que um dia viraria uma empresa. Só que nem tudo foi simples. O povo começou a rir. Diziam que meus filhos estavam brincando de engenheiro. Teve uma vizinha que falou: mal tenho o que comer e quero inventar moda. Aquilo me deu um nó na garganta. Mas eu nunca respondi. O que eu fazia era continuar lavando roupa, juntando os trocados para comprar os pré que faltava, a cola, o arame. Eu segurava a base para eles construírem o resto. E mesmo com fome, a gente começou a sonhar junto. Tonico batia de porta em porta tentando vender as primeiras peças. A maioria nem dava atenção. Alguns até fechavam a porta na cara dele. Mas teve um senhor da vila, o seu Alfredo, que comprou uma, só uma, e foi o suficiente. Dias depois ele voltou e disse: esse menino é bom, essa porta ficou melhor que a que comprei na loja. Aquilo foi como se o céu abrisse em cima da gente. Era a primeira venda. E com o dinheirinho que entrou, Tonico comprou uma lixa, Josiel trouxe mais prego e Luan achou um martelo jogado no lixo. Aos poucos a gente foi ganhando nome na vila. Um nome respeitado, que até os que zombavam começaram a repetir. Ela é da casa da Eulália, aquela mulher que criou os 3 filhos sozinha. Eu ouvia isso e meu coração inchava, porque era verdade. Eu tinha criado sozinha, com fome, com dor, com raiva, com amor. E agora eu vi o que ninguém mais via. Meus filhos estavam vencendo o mundo. Um prego de cada vez. Uma venda de cada vez. E mal sabiam eles que o que estavam construindo não era só porta, não. Era a saída da nossa miséria. As pessoas começaram a parar na frente do nosso barraco para olhar o que aqueles 3 meninos estavam fazendo. Alguns por curiosidade, outros para zombar. Diziam que era perda de tempo, que ninguém ia comprar nada de filho de lavadeira. Mas mesmo com o peso dos olhos tortos da vizinhança, meus filhos continuaram. Era como se o desprezo alimentasse ainda mais a vontade deles de vencer. O Tonico acordava antes do sol nascer e ia buscar material no lixão. Voltava com as mãos cortadas, a roupa rasgada, mas com um sorriso no rosto porque tinha achado um parafuso inteiro ou uma madeira ainda aproveitável.
Josiel passou a ajudar costurando umas lonas que pegava no mercado para fazer cobertura de galinheiro. Luan, o mais novo, foi o que teve a ideia de printar as peças com tinta de resto de obra, só para chamar mais atenção. E não é que funcionou. Em pouco tempo, a casa da gente virou um mini galpão improvisado. O cheiro de cola e madeira tomou conta da nossa vida. E com ele veio também o primeiro contrato sério. Foi o seu Francisco da oficina, que encomendou 10 estruturas de suporte para telhado. Disse que gostou da ousadia dos meninos. Pagou metade adiantado. Eu me tremia toda. Nunca tinha visto aquele valor na minha mão. Olhei para as notas, dobrei com cuidado e guardei dentro da minha Bíblia. Aquele dinheiro era sagrado. Era o começo de um milagre. Com adiantamento, compramos as ferramentas que sempre faltavam. Um martelo novo, um serrote sem ferrugem, um prego que não entortava. E aí foi que começou a revolta. Teve gente da vila que não suportou ver nossa vida mudando. Falaram que a gente estava vendendo coisa roubada, que ninguém crescia assim tão rápido sem fazer coisa errada. Jogaram pedra no telhado da nossa casa, cortaram a mangueira de água que a gente puxava do vizinho e até denunciaram o Tonico na prefeitura dizendo que ele estava explorando trabalho infantil. Ele quase desistiu. Chegou uma noite chorando, com os olhos vermelhos, o ombro caído. Me abraçou forte e disse: Mainha, tem hora que dá vontade de sumir. Eu apertei ele no peito, olhei nos olhos dele e falei: filho, se estão tentando derrubar é porque você está crescendo. A gente não nasceu para ser esmola de ninguém. A gente nasceu para vencer. E quem vence incomoda. No outro dia ele voltou a trabalhar. Mais calado, mais duro, mas com uma força que eu nunca tinha visto antes. Começou a anotar tudo num caderninho, calcular, planejar. E eu percebi que aquilo não era mais só uma oficina improvisada, não. Meus filhos estavam montando uma empresa, de verdade, com ordem, entrega, planejamento, tudo organizado, mesmo sem ter estudo, mesmo sem ter apoio, só com a coragem que eu plantei no coração deles. E foi ali, na beira do esgoto, entre a lama e a poeira, que nasceu o alicerce de um império. O primeiro de muitos. Mas a estrada ainda estava só começando. E para um comerciante da cidade, a gente mal acreditou. Era a primeira vez que alguém lá de fora queria contratar os meninos. Tonico ficou nervoso. Mainha, e se eu errar? Eu segurei nas mãos dele, calejada e suja de graxa, e disse: quem já fez tudo com nada vai saber fazer ainda melhor com um pouquinho. E foi com esse pouquinho que ele, Josiel e Luan passaram 3 noites virados, sem dormir, cortando, medindo, lixando e testando tudo 1000 vezes. A entrega foi feita no lombo de um burro, porque não tínhamos transporte. Josiel amarrou tudo com corda e foi empurrando ao lado do animal até a cidade, debaixo do sol escaldante. Chegou lá com a roupa ensopada, mas com o coração cheio de esperança. Quando entregaram, o dono da loja olhou, mediu, testou e disse: foi feito com capricho, gostei. Aquilo foi como se Deus falasse diretamente no nosso ouvido. Voltaram para casa gritando, pulando, e eu chorava ouvindo aquilo. Era a primeira entrega para fora da vila, a primeira chance real, o primeiro passo de verdade. E o melhor, com o lucro, conseguimos comprar um carrinho usado, um Fuca, todo amassado, que só pegava no tranco, mas que servia para carregar as peças. Luan, com 15 anos, aprendeu a dirigir com um vizinho mecânico. Foi ele quem começou a fazer as entregas nas redondezas. Cada rua nova que entrava, cada portão que batiam era um desafio, mas também era uma conquista. A empresa, que nem nome tinha, passou a ser chamada de Oficina dos Irmãos Sertanejo, por causa de uma cliente que adorava o sotaque deles. E o apelido pegou. A fama começou a correr. Pequenos pedidos viraram médios, médios viraram encomendas grandes, e a vila já não dava mais conta. A estrutura do barraco começou a desabar com tanto movimento. Gente batia na porta o tempo todo, vizinhos curiosos, outros invejosos. Alguns só vinham para espiar, outros vinham para pedir ajuda. E mesmo com pouco, meus filhos sempre davam um jeito de ajudar quem precisava. Mas junto com o sucesso veio também a responsabilidade. A gente precisava crescer, mas não tinha instrução.
Não entendíamos de imposto, de CNPJ, de nada disso. Foi então que Tunico decidiu procurar o Sebrae da cidade. Pegou um ônibus lotado, suado, com um caderno de anotação no colo e ficou horas esperando ser atendido. Quando foi recebido, disse: "Eu não sei ler contrato, mas sei fazer tudo que um cliente quiser com honestidade e capricho. Quero aprender o resto." E ali começou o próximo capítulo. Porque naquele dia, um consultor viu algo diferente naquele rapaz, de fala simples e olhos determinados. Disse que queria ajudar, marcou mais reuniões, indicou um contador, ajudou com a formalização e, em pouco tempo, o que era improviso virou legalizado, com CNPJ, com nome, com propósito. A Irmão Sertanejo Soluções Rurais nasceu oficialmente. E eu chorava escondida atrás da casa, com a mão sobre o peito e os olhos para o céu. Porque quem nasceu lavando roupa em esgoto, vendo os filhos chorando de fome, agora via a vida mudando. E o mundo, que antes virava as costas, agora começava a abrir as portas. O galpão era pequeno, alugado nos fundos de um antigo mercado desativado na cidade vizinha. As paredes estavam descascadas, o telhado tinha buracos e o chão era de cimento grosso, rachado pelas raízes das árvores ao redor. Mas para a gente era como se fosse uma fábrica moderna. Foi ali que meus filhos montaram a primeira sede oficial da empresa. Sem luxo, mas com fé e ferramenta. Eulália nunca havia pisado num escritório, nem sabia o que era expansão comercial. Mas era ela quem segurava tudo. O emocional, o espiritual, a base moral. Era ela quem fazia o café, quem limpava o chão, quem mandava bilhete à mão para os clientes agradecendo a confiança. E cada um desses bilhetes virava mais um elogio, mais uma indicação, mais uma venda. As pessoas não compravam só o produto, não, compravam a história. E começaram a contar essa história adiante. O consultor do Sebrae, impressionado com o comprometimento da família, indicou os meninos para um projeto de empreendedorismo jovem. Era uma oportunidade de fazer um pitch de negócio na capital. Tunico tremia só de pensar. "Manhã, eu nunca falei na frente de ninguém de terno." E ela, com aquela sabedoria que não se aprende em escola, respondeu: "Você pode vestir o que for, meu filho, mas o que vai convencer é o que você tem no coração." No dia da apresentação, Tunico usou um terno emprestado, os sapatos do vizinho e um nó de gravata que Luan aprendeu no YouTube. Josiel cuidou dos slides, Luan cuidou do transporte e Eulália cuidou do olhar firme do fundo da plateia, segurando uma Bíblia velha com as anotações de fé. Quando Tunico subiu no palco e começou a contar a história da oficina no barro, da primeira venda no lombo do burro, da mãe que lavava a roupa em água suja, da fome que não vencia o sonho, a sala ficou em silêncio. Gente que nunca pisou no sertão se emocionou. Alguns choraram. No fim, aplausos de pé. O projeto foi premiado. Ganharam uma bolsa de capacitação e um apoio financeiro para estruturar melhor a empresa. Foi nesse ponto que tudo começou a acelerar. A empresa, que era vista como pequena e sem instrução, virou modelo de superação. Reportagem em jornal local, entrevista em rádio da cidade, convite para contar história em escolas. E Eulália virou símbolo. Em toda a apresentação, os filhos faziam questão de mostrar a foto dela com os meninos no barro. Tunico sempre dizia: "A gente só conseguiu porque a nossa mãe acreditou, mesmo quando ninguém acreditava na gente." Eu ouvia isso com o rosto escondido nas mãos, chorando em silêncio, porque cada lágrima que eu derramei lá atrás parecia ter se transformado em aplauso agora. Mas mesmo com o nome crescendo, com a cidade olhando diferente para a gente, eu continuava a ir para o galpão todo dia, com a mesma sandália velha, com o mesmo avental manchado, com a mesma força de antes. Porque por dentro eu ainda era a mesma mulher que dividia farinha com água entre 3 pratos. E dentro de mim eu sabia, o mais difícil não era chegar até ali não, era continuar sem esquecer de onde rápido a gente demais. Aquele galpão simples já não dava conta da produção,
Os pedidos vinham de cidades que a gente nem conhecia. Teve uma encomenda que foi direto para a capital. Um lote de 300 peças que deixou Tunico sem dormir por uma semana, com medo de não dar conta. Mas deu. Porque meus filhos aprenderam a fazer o impossível desde pequenos. Começaram a contratar ajudantes da própria vila, filhos de lavadeiras, netos de pedreiros, meninos que cresceram jogando bola no barro. E todo mundo vinha trabalhar com um brilho nos olhos, porque sabiam que ali não era só uma empresa, era um recomeço, era esperança com cheiro de madeira cortada e tinta fresca. Luan começou a cuidar das redes sociais. Josiel fazia as entregas com um caminhãozinho que conseguimos financiar. E Tunico virou o rosto da empresa. Mas sempre que ele falava com alguém importante, ele fazia questão de dizer: "Sou filho da Eulália. Foi ela que me ensinou a não desistir." E eu comecei a me sentir um pouco deslocada. Eles falavam em planilhas, fluxo de caixa, metas, marketing, coisa que eu nunca vi na vida. Às vezes eu só observava de longe, ficava ali no cantinho da fábrica com meu pano de prato no ombro, fingindo limpar alguma coisa só para ter motivo para ficar perto. Tinha medo de ser deixada de lado, medo de que o sucesso levasse meus filhos para o mundo onde eu não cabia mais. Até que um dia, Tunico percebeu meu silêncio e sentou ao meu lado. "Mainha, a senhora acha que a gente está te deixando para trás?" Eu tentei negar, segurei o choro, mas ele me abraçou e falou no meu ouvido: "Nada disso existiria sem a senhora. Esse lugar é seu. O nome dessa empresa devia ser Eulália Soluções." E eu chorei como criança, porque no fundo eu ainda era aquela mulher que lavava a roupa na beira do rio, que pedia farinha emprestada e que ensinava o alfabeto com os dedos no chão de terra. Eles me deram um escritório, um cantinho com uma cadeira, um armário e uma plaquinha na porta escrito "Setor de Sabedoria". Era brincadeira deles, mas ali era onde todo mundo ia quando precisava de conselho, de oração ou só de escutar um "vai dar certo". Porque o que eu tinha ninguém ensinava em faculdade. E assim, mesmo sem diploma, eu virei diretora de alma da empresa. E com o nome da nossa família crescendo, veio um convite que mudou tudo. Uma feira internacional de negócios sociais, em São Paulo. A empresa foi selecionada entre centenas. Tunico ficou branco quando viu o e-mail. "Mainha, a gente vai mostrar nossa história para o Brasil inteiro." Eu segurei a mão dele que tremia e respondi: "Você vai mostrar o que Deus fez com 3 meninos e uma mãe esquecida pelo mundo." E ali mais uma vez eu percebi: o mundo pode até não entender, mas milagre se constrói com barro, lágrima e coragem. Nunca pensei que fosse entrar num avião. Quando meus filhos disseram que a gente ia para São Paulo apresentar nossa história numa feira de negócios sociais, meu coração disparou. Eulália, que cresci pisando em barro, que lavei roupa em rio sujo, agora ia voar por cima das nuvens. Passei 3 noites sem dormir com medo de passar vergonha. Não sabia como me vestir, como andar, nem o que falar. Josiel me levou num shopping. Foi a primeira vez que eu entrei num lugar daqueles. As luzes, os pisos brilhando, as vitrines, tudo me dava tontura. Luan escolheu um vestido azul claro e um sapato fechado que me apertava um pouco, mas que me fazia parecer uma dama, segundo ele. Tunico me deu um colar com a letra E, de Eulália, e disse que eu ia brilhar. E mesmo com o coração apertado, eu fui. No aeroporto tudo era novo. As filhas, os avisos no alto-falante, aquele povo apressado puxando mala de rodinha. Eu carregava minha sacola de pano, com meu terço e uma toalha bordada que levei para dar de presente para alguém, caso me pedisse alguma coisa em troca. Quando o avião subiu, meu estômago revirou. Fechei os olhos, apertei a mão de Tunico e rezei baixinho. Mas quando olhei pela janelinha e vi as nuvens passando por baixo, uma lágrima escorreu. Era como se Deus estivesse dizendo: "Tá vendo onde você chegou?" A feira era gigantesca. Eulália, que um dia pediu farinha de porta em porta, agora estava diante de empresários, investidores, repórteres e câmeras. Os meninos estavam nervosos, mas decididos. Subiram ao palco e contaram tudo. Da infância na miséria, da mãe que lavava roupa em esgoto, da primeira peça vendida, do sonho de mudar de vida sem precisar pisar em ninguém.
E então, Tunique chamou meu nome. A nossa história não é sobre empreendedorismo, é sobre gratidão. Essa aqui é a mulher que fez tudo acontecer. Nossa mãe, nossa base, nossa rainha. Eu levantei devagar, com as pernas tremendo. A plateia começou a aplaudir de pé. Gente chorando, outros tirando foto. Me senti zonza, como se não fosse real. Quando eu peguei o microfone, só consegui dizer uma frase. Se você tem fé e cria seus filhos com amor, nem a fome, nem a lama, nem o mundo inteiro consegue te derrubar. E mais aplausos vieram. Era como se cada humilhação que eu vivi fosse agora apagada por aquelas palmas. Depois da feira, a história viralizou. Saiu em site de notícia, canais de TV, redes sociais. Gente de todo canto do Brasil mandava mensagem, querendo conhecer a Dona Eulália e os filhos milionários do sertão. E no meio de tanta fama, de tanto brilho, eu só pensava em uma coisa, em agradecer. Porque eu sabia que o sucesso não apagava a dor, ele dava sentido para ela. E mesmo lá em cima, nas alturas, eu mantinha os pés firmes no chão, no mesmo chão da onde a gente saiu. Porque é no barro que Deus planta as raízes. Tudo mudou. Mais fortes. Os celulares dos meninos não paravam de tocar. Convites para entrevistas, reuniões com investidores, propostas de parceria com grandes marcas. Gente que antes ignorava a história deles, agora queria fazer parte dela. Era bonito de ver, mas também assustador, porque quanto mais o nome deles crescia, mais eu me perguntava se ainda havia espaço para mim nesse novo mundo. Tônico passou a viajar para reuniões fora do estado. Josiel começou a cuidar da parte financeira com um contador novo. Luan foi chamado para dar palestra em faculdades. De repente, a rotina da nossa empresa ficou moderna demais, corrida demais, digital demais. Eu continuava indo para o galpão, mas já não vendia mais metade das conversas. Eles falavam de pitch, escalabilidade, CRM, contratos, expansão internacional. Eu fingia que entendia, sorria e servia o café. Mas por dentro meu coração doía, porque eu não queria atrapalhar, só que eu também não queria ser esquecida. Foi aí que veio a proposta mais difícil de todas. Uma multinacional queria investir na empresa dos meus filhos. Dinheiro alto, condições excelentes, acesso ao mercado estrangeiro. Mas tinha um porém. O centro administrativo teria que se mudar para São Paulo. Eles iam precisar morar lá. Eu fiquei no silêncio. Não queria ser o peso que os seguravam, mas também não queria ficar sozinha vendo meus meninos indo embora para o outro lado do mundo. Tônico me chamou para conversar com aquele olhar sério de quando era pequeno. Maninha, a senhora vai com a gente. Lá tem casa boa, hospital perto, tudo que a senhora nunca teve. Eu abaixei a cabeça e fiquei em silêncio. Pensei em tudo. No casebre onde eles cresceram, no fogão de lenha, no cheiro de mato molhado, nas roupas secando no arame, no som do rádio velho tocando forró baixinho. Pensei em tudo que era meu, que fazia parte de mim. Filho, e se eu não couber nesse mundo de vocês? Ele ajoelhou aos meus pés com os olhos cheios de lágrimas. A senhora é o mundo, maninha. Tudo que a gente é, vem da senhora. E ali eu entendi que o sucesso deles não tinha me tirado do caminho, tinha me levado junto. Só que, como toda mãe simples, meu coração ainda precisava de tempo para aceitar que meus meninos não eram mais aqueles pés descalços correndo na lama. Eles tinham vencido e tinham me levado com eles. Mesmo que fosse difícil me despedir da minha casinha, da rede velha, da bacia de alumínio e do pé de mamão no quintal, eu sabia que agora era a hora de viver o que eu nunca vivi. Não como empregada, não como serva, mas como mãe honrada, como mulher vitoriosa, como símbolo de tudo que é possível quando a fome não é maior que a fé. A mudança aconteceu num domingo de manhã. Eu passei a noite acordada, sentada na rede, olhando para cada canto da casinha de barro onde criei meus meninos. As marcas das mãos deles ainda estavam na parede do quarto, onde medíamos a altura com um pedacinho de carvão. O fogão de lenha ainda guardava o cheiro do último cuscuz. O terreiro, tão simples, parecia ter alma. Era como se o chão falasse, aqui nasceu uma história. Antes de sair, ajoelhei no meio da sala e orei.
Agradeci pelas dores, pelas lágrimas, pelas noites sem comida, pelos dias que eu pensei em desistir, mas não desisti. Fechei a porta devagar, como quem guardar um segredo sagrado, e fui. Chegar na cidade grande foi como cair em outro planeta. Tudo era alto, barulhento, rápido demais. As ruas tinham luzes que nunca apagavam e o céu era escondido por prédios que pareciam não ter fim. Mas meus filhos me prepararam um lugar. Um apartamento bonito, confortável, com tudo que eu nunca tive. A cama era macia, o chuveiro tinha água quente e havia flores na varanda. Mas o que me emocionou de verdade foi ver uma foto minha antiga, na sala. Eu com os 3 no colo, suados, sujos de barro, mas sorrindo. Eles nunca esqueceram e eu entendi. Mesmo no alto, eles ainda estavam com os pés na terra. Alguns meses depois veio o convite que me desmontou. Uma premiação nacional de empreendedorismo e impacto social queria homenagear a história da nossa família. Eu achei que só os meninos iam subir no palco, mas não. Quando anunciaram o nome, foi o meu que disseram. Eulália dos Santos, mulher, mãe e origem de um império construído com dignidade. Minhas pernas tremeram. Meus filhos me acompanharam até o palco, cada um segurando uma das minhas mãos. A plateia ficou em silêncio. E então, de repente, todos se levantaram. Aplausos, fortes, longos, de pé. Gente importante, políticos, empresários, todos aplaudindo uma mulher que um dia lavou roupa em água de esgoto, que criou 3 filhos sozinha, que passou fome e nunca abaixou a cabeça. Tônico falou ao microfone com a voz embargada. A senhora aqui não está como coadjuvante, está como fundação. Foi a senhora quem nos ensinou tudo, não sobre negócio, mas sobre caráter. E não existe sucesso maior do que honrar quem nos deu a vida. Josiel entregou um buquê, Luan me abraçou apertada e chorou como criança. E eu ali no centro do palco, com o vestido novo e a alma lavada, olhei para cima e pensei, valeu a pena, cada lágrima, cada dor, cada prato vazio. Porque naquele momento eu não era só a mãe deles, eu era símbolo, eu era história, noite de premiação, eu era o ponto minha de virada. vida nunca mais foi a mesma. No dia seguinte, acordei com o celular dos meninos cheio de mensagens. Gente do Brasil inteiro escrevendo para dizer que chorou, que se emocionou, que viu na minha história um espelho da própria dor. Mulheres mandavam fotos com os filhos no colo, dizendo, eu também sou uma Eulália. Rapazes diziam, eu fui criado por uma mãe como a senhora. Obrigado por representar a nossa luta. E ali eu entendi que o que vivi não era só meu. Era de um povo inteiro que carrega o peso da pobreza, da solidão, da luta calada. A história que eu tentei esconder por vergonha virou farol para quem vive no escuro. Os meninos, percebendo isso, tiveram uma ideia. Criaram um projeto social chamado Raiz Forte, em homenagem à frase que eu sempre repetia: quem tem raiz forte não cai com qualquer vento. O projeto levava oficinas, palestras e apoio a mulheres solo do sertão. Viúvas, mães abandonadas, lavadeiras, cozinheiras, todas as que, como eu, sustentavam famílias inteiras nas costas, com as mãos calejadas e a alma ferida. E pela primeira vez na vida, eu voltei ao sertão não como pedinte, mas como exemplo. Fomos a uma vila parecida com a minha. Quando saí do carro, várias mulheres me cercaram. Algumas choravam só de me ver. Uma me abraçou forte e disse: a senhora me deu força para continuar. Eu ia desistir. Aquilo me rasgou por dentro, porque eu sabia o que era estar no limite, com o desespero batendo a porta. Mas agora, pela graça de Deus, eu podia segurar outras mãos, assim como um dia segurei as dos meus filhos. Entreguei cestas básicas, livros infantis, kits de higiene, mas o mais importante, entreguei palavra, entreguei fé, porque comida acaba, mas palavra boa fica na alma. E foi assim que comecei a rodar o Brasil, de canto em canto levando minha história. Fui chamada para programas de TV, debates, encontros de mulheres, e em cada lugar que eu entrava, fazia questão de dizer: eu não sou diferente de você,
Só tive fé e coragem para continuar quando tudo dizia que eu ia fracassar. E sempre que eu contava do tempo em que dividia farinha com água, os olhos se enchiam. Porque todo mundo tem sua farinha e sua água. Todo mundo já sentiu o gosto amargo da humilhação. Mas o que ninguém sabia é que por dentro eu ainda carregava as cicatrizes. Às vezes, de noite, mesmo na cama macia do meu apartamento novo, eu chorava baixinho. Saudade do tempo em que meus filhos dormiam agarrados em mim. Saudade da simplicidade, do cheiro de terra molhada, do barulho do rádio velho tocando Luiz Gonzaga. E chorava também de gratidão, porque Deus não me deu só a vitória, me deu a chance de mostrar que a vitória é possível. E isso para mim vale mais que todo o dinheiro do mundo. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo teve um propósito. Cada prato vazio, cada noite sem dormir, cada palavra dura que engoli calada. Criei meus 3 filhos sozinha, no barro, com vergonha da pobreza e medo da manhã. Lutei com o que tinha e com o que não tinha. Teve dia que só Deus sabia da minha dor. Mas eu nunca deixei de acreditar, nunca. Eles cresceram, venceram. E mesmo milionários, mesmo cercados de gente importante, nunca deixaram de dizer de onde vieram. Nunca se esqueceram da mãe que lavava a roupa em água podre, que dava farinha com água como janta, que chorava no escuro enquanto o mundo dormia. Eles fizeram fortuna, mas mais do que isso, eles me deram orgulho, me deram nome, me deram paz. E hoje eu posso dizer com o coração tranquilo, venci. Não pelo dinheiro, mas porque criei homens de caráter. Se você, mulher, mãe, lavadeira, cuidadora, mãe solo, se você acha que sua luta é invisível, escuta uma coisa. Nunca deixa ninguém apagar sua história. Nunca pense que sua vida não vale nada, porque até o barro pode virar alicerce de um castelo. Você não precisa ter estudo, diploma ou sobrenome bonito, não. Você só precisa ter fé e coragem para continuar, mesmo quando tudo desaba. Porque a vida muda, a vida vira. E o ponto de virada pode estar logo ali, depois da dor. E você que me ouviu até aqui, me conta, de qual cidade e estado você está assistindo essa história? Vamos mostrar que esse Brasil tá cheio de aulaias espalhadas por todo canto. Escreve aqui nos comentários a parte que mais te emocionou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar de novo. Deixa o like, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E ativa o sininho, porque aqui no canal Ponto de Virada, toda semana você vai ouvir histórias que tocam fundo na alma, como a minha. Se inscreve, mulher, não custa nada, mas pode mudar tudo.